Olá, o que diz o teu título profissional no LinkedIn? Eu sou o Pedro Caramês e sou especialista em LinkedIn e gostava de ajudá-la a criar e reconstruir esta importante referência associada ao seu perfil do LinkedIn. Se repararmos na imagem, verificamos que hoje, quando alguém nos visita, o primeiro elemento informativo sobre o que nós fazemos está exatamente neste mesmo título profissional. Um texto que aparece logo abaixo do nosso nome. Se repararmos também, verificamos que numa qualquer ação de pesquisa, este título é muitas das vezes determinante para poder, em alguns dos casos, selecionar e definir que utilizadores quero clicar ou visitar para conhecer um pouco em maior detalhe. Neste vídeo, neste episódio, procuro mostrar-lhe como pode construir um título apelativo que capte a atenção dos demais utilizadores e que, por consequência, lhe traga o maior número de visitas, o maior número de oportunidades. Este título profissional tem hoje algumas características importantes. Ele tem 220 caracteres. Estes 220 caracteres foi um acréscimo aos 120 existentes até há cerca de meio ano atrás, permitindo agora que os profissionais possam veicular e informar mais alguns elementos nesta primeira área onde se constroem as primeiras impressões sobre qualquer profissional na rede. Neste contexto, a estrutura deste título poderá apresentar aqui os seguintes elementos: os cargos, a empresa de onde atuamos, a especialidade, a indústria ou setor de atividade, as habilidades-chave e a nossa proposta de valor, a sua proposta de valor. Esta estrutura de título tem normalmente também a possibilidade de alguns utilizadores recorrerem a alguns elementos visuais que procurarão ajudar a que este título sobressaia um pouco mais. Para além destes 4 formatos habituais, a barra vertical, a vírgula, neste caso o arroba ou o at, ou até os emojis, alguns utilizadores utilizam alguns contextos aqui de palavras ou de textos normalmente serifados ou normalmente textos especiais, ou letras especiais. Não recomendo essa mesma utilização por, em alguns dos casos, alguns dos dispositivos não lerem esse tipo de textos a negritos ou outras coisas afins. Vejamos então algumas das propostas que podem agora estar associadas a cada um dos títulos, ao seu título em particular. Se hoje está ainda numa fase inicial da sua carreira académica, enquanto estudante, poderá agora desenhar aqui um título que contenha estes seguintes elementos: a palavra estudante, a evocação se é ou não estudante de mestrado ou de doutoramento, sendo que estudantes de licenciatura ou de cursos profissionais não necessitam de indicar essa mesma componente. Ela deverá ser só feita, em meu entender, para as áreas de doutoramento, mestrado ou até de pós-doutoramento ou até MBA. No caso dos MBAs, existe uma nomenclatura específica, nomeadamente os chamados em inglês MBA Candidates ou os candidatos a MBA, para que não haja essa expressão, normalmente de MBA, que é associada quando o aluno conclui esse mesmo programa. Depois, a evocação da escola, muitas das vezes aqui com o cuidado de percebermos que as nomenclaturas, por exemplo, de UP, poderão não conseguir muito bem demonstrar a outros utilizadores que não conheçam que estamos a falar da Universidade do Porto. Depois, após esta informação inicial, vem aquilo que são áreas de investigação, áreas de especialidade, áreas de interesse. Estes contextos ajudarão muito a perceber qual o perfil deste mesmo estudante que estamos aqui a ver. Depois, temos aqui vários tipos de títulos. Títulos hoje para profissionais em transição de carreira, ou seja, profissionais que hoje não estão, de alguma forma, vinculados a qualquer organização.
Aqui, para além daquilo que é comum muitas das vezes acontecer, de profissionais indicarem a sua condição até de desempregados, não é essa a nomenclatura ou a terminologia que deve ser utilizada. Aqui deverão utilizar a nomenclatura da qual procuram, ou seja, identificando 2 a 3 cargos que pode desempenhar. É certo que não vai poder agradar a todos os utilizadores que o veem, pelo que terá que definir aqui algumas dessas nomenclaturas. Relembro também que estes cargos deverão sempre ser listados por uma ordem de senioridade. Primeiro o cargo mais relevante e depois outros cargos menos relevantes. Associados aos cargos poderão também vir algumas habilidades-chave e aqui destaco habilidades mais específicas ou melhor, habilidades até mais técnicas do que em detrimento das habilidades, se calhar, soft ou das soft skills, como se também denomina. As especialidades são também importantes para, em muitos dos casos, identificarmos aqui áreas muito, muito específicas da nossa expertise. Depois, existem utilizadores que estão ainda vinculados a outras empresas. Aqui, podemos ter aqui 2 opções. Mantendo a terminologia dos cargos que ocupamos, procuro agora revisitá-los no sentido de perceber se essa terminologia é conhecida pelos demais utilizadores. Muitas das vezes, esta terminologia é apenas familiar à empresa de onde estamos. Conduz algumas pesquisas no LinkedIn para perceber o número de profissionais que detêm cargos semelhantes ao seu. Depois, pode aqui omitir a página da empresa, embora mantenha o nome da página da empresa, o nome da empresa, se esta empresa for conhecida do grande público e, portanto, ajudá-lo de alguma forma, também ajudá-la a ganhar aqui uma maior relevância também pelo facto de estar vinculada a uma grande organização. Depois, poderá identificar as suas habilidades-chave, uma vez mais, e as suas especialidades, podendo também incluir as denominações das indústrias específicas que está a trabalhar. Depois, para profissionais na área do recrutamento, temos muitas das vezes aqui também uma explicação adicional. Nem sempre é perceptível por parte de um candidato a função do recrutador, até porque estas nomenclaturas, na atualidade, têm aqui muita variedade. Sejam os consultores de recursos humanos, sejam pessoas que hoje detêm esta função, mas que não a explicitam da forma mais correta. Aqui devemos então identificar o cargo, mais uma vez, os cargos que podemos eventualmente ocupar neste exercício também de recrutamento, identificando depois, posteriormente, o nome da empresa, e aqui a colocação do nome da empresa em letra maiúscula pode também ser um aspecto importante para claramente ficar explícito que aquela terminologia tem a ver com o cargo de uma empresa que muitas das vezes pode ser confundido com uma frase. Depois, também é importante identificarmos nesta área, ou neste espaço, as áreas ou os cargos que estamos a recrutar. Desta forma, os convites que são formulados para si, ou até os pedidos de informações, estarão seguramente mais alinhados àquilo que são as suas áreas de recrutamento. Depois, na área comercial, é também importante que o profissional indique o cargo que ocupa, a empresa, mas muitas das vezes apenas e só esta informação pode ser muito redutora. Porquê? Porque quem o visita poderá não compreender de uma forma tão imediata quais as áreas onde se encontra a comercializar, ou que tipo de produtos ou serviços comercializa. Daí ser importante também aqui referir algumas das áreas em que estes produtos estão associados, sejam produtos ligados a material elétrico, produtos ligados à área do retalho, produtos para cliente final ou até também para as áreas do business to business, com a explicação às vezes sobre o tipo de software, por exemplo, que esteja associado. Um comercial deverá ter aqui um título bem mais alinhado para aquilo que vende, para aquilo que está a vender. Depois, em termos gerais, hoje um profissional que esteja na área financeira ou que esteja noutras áreas, pode aqui, no limite dos limites, indicar os cargos ou o cargo. Importante dizer que alguns dos profissionais, por exemplo, são cumulativamente board members
ou membros de um conselho de administração e depois têm uma função mais operativa ou mais operacional. Podem, então, colocar esses mesmos cargos com essa mesma ordem. O nome da empresa deve estar aqui vinculado e aqui é opcional o profissional incluir alguns dos elementos que já falei anteriormente, elementos relacionados com as nossas áreas de especialidade ou as áreas de atuação da própria empresa. Espero que esta explicação que acabei de lhe entregar tenha sido útil para si e possa agora mostrar o seu novo título profissional. Um título que seguramente captará muita maior atenção a todos os milhões de profissionais que por esta rede vão tendo toda a sua atividade. Se gostou deste vídeo, partilhe. Se gostou deste episódio, partilhe. Dê-me feedback também sobre este mesmo vídeo e de outros que possam ser também do seu agrado ou interesse para que eu possa desenvolver. Eu sou o Pedro Caramês e acompanho nos diferentes meios e canais, LinkedIn, Instagram, YouTube e também no podcast Fala LinkedIn. Até já!